Em Goiânia, já são tantos os locais onde o trânsito está difícil que o motorista precisa se organizar bem antes de sair de casa. Um levantamento da Secretaria Municipal de Trânsito mostra alguns pontos piores e que precisam de uma intervenção urgente dos órgãos públicos para dar um alívio aos motoristas e também pedestres que passam por estes locais. Os gargalos no trânsito de Goiânia é o assunto de hoje do quadro Nossa Cidade. Cruzamento das avenidas Madri e Rio Verde, entre Aparecida e Goiânia. Depois das 4 horas dá muita batida aqui, ó. Direto é motoqueira, é carretinha que eu já vi atravessado ali, carro atravessa e bate em carretinha. É complicado. Do outro lado da cidade, a Avenida Castelo Branco, entre a Praça Walter Santos e a Avenida Nazareno. Mais trânsito e muita reclamação. Tá cada vez pior, aqui na Castelo Branco tá cada vez mais, o trânsito tá cada vez mais congestionado. Jamel Cecílio, sentido BR-153. Trânsito também complicado e motorista irritado. O trânsito é horrível. 6 horas da tarde começa a ficar intenso o trânsito. Os 3 pontos citados nesta reportagem faz parte de um levantamento da Secretaria Municipal de Trânsito, a SMT, que confirma que estes cruzamentos são os mais congestionados da capital. O levantamento aponta ainda outros trechos, como a Avenida Pedro Ludovico, entre a Rua das Magnólias e a Avenida Consolação, no Parque Oeste Industrial, Marginal Botafogo, entre a Rua 88 e Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, a Avenida Independência com a 5ª Avenida, no setor Leste Vila Nova, e a Avenida Antônio de Queiroz Barreto com a BR-153, no Jardim Santo Antônio. Nem mesmo as obras de intervenções realizadas pelo poder público em alguns pontos do trânsito de Goiânia consegue resolver o problema. A saída seria o investimento em transporte de massa e ainda a mudança de hábito dos moradores. Um veículo transporta bem mais pessoas do que o transporte individual, o automóvel, que muitas vezes em Goiânia circula com apenas uma pessoa. Ou seja, acaba que o automóvel consome muito mais área das ruas do que os ônibus. Outra alternativa seria incentivar também outros modos, da mesma forma alternativos, como o uso da bicicleta, que não tem estrutura em Goiânia para se utilizar a bicicleta, faltam ciclovias, ciclofaixas, bicicletários, o transporte solidário, as pessoas utilizarem, mais de 3 pessoas utilizarem um automóvel. Enquanto estas mudanças não acontecem, aqueles que fazem parte deste trânsito caótico devem buscar algumas alternativas. O que as pessoas podem fazer, em primeiro lugar, seria evitar esses pontos mais críticos, evitar os períodos de pico, ou seja, adiantar suas viagens. Agora, uma vez estando no trânsito caótico, procurar de alguma forma não ficar tão nervoso, não se estressar, ouvir música. É bem complicado, né? Mas para falar sobre toda essa situação do trânsito aqui na capital, eu converso agora com o secretário municipal de trânsito, José Geraldo Freire. Olá, secretário, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos que nos assistem. Secretário, como fazer nessa situação? É unir poderes públicos em torno disso aí? Olha, o poder público, a questão mobilidade é sempre um ponto central. Nessa gestão do prefeito Paulo Garcia, a mobilidade tem sido talvez o ponto onde ele tem dado mais atenção. Já visto aí o projeto Corredores Exclusivos, o BRT, que as obras já começaram, e todas as outras intervenções que o prefeito tem nos permitido fazer através da SMT. Importante lembrar que Goiânia hoje já tem uma frota de veículos bem superior a 1.200.000 veículos, né? Então é quase que um veículo por habitante. Reparei bem na matéria e percebi que na fala do técnico que estava trazendo algumas informações, os veículos praticamente todos transitando com um único passageiro, quer dizer, era o motorista, não tinha nem passageiro, era somente o motorista. Então, isso tudo faz com que o trânsito em Goiânia caminhe rapidamente para uma situação caótica. O que em São Paulo, Rio de Janeiro, algumas decisões demoraram 15 anos, 10 anos, talvez em Goiânia chegue muito mais rápido, se continuar a cultura do veículo e se o transporte público, o transporte coletivo, não melhorar a qualidade. A SMT tem feito um trabalho bem forte e constante no quesito corredores de ônibus, junto com a CMTC, mas precisa melhorar o transporte coletivo, a qualidade, e o tempo de viagem é um dos principais itens em todas as pesquisas feitas,
para que a gente possa fazer com que as pessoas desistam um pouco do carro em casa e utilizem o transporte coletivo. E nós também, né, todos nós condutores, a gente vai chegar uma hora que a gente vai ter que mudar, né, o nosso hábito. Eu, por exemplo, tenho que sair bem mais cedo para conseguir chegar aqui na televisão pela manhã. Se eu atrasar 10 minutos, atrasa aqui também. Eu acho que algumas atitudes da própria sociedade, da sociedade organizada, podem melhorar o trânsito. Nós temos buscado, ainda semana passada conversei com a secretária de Educação do município, a professora Neide, conversei com a do Estado, a professora Raquel. Vamos procurar a Associação das Escolas Particulares para que procurem montar um esquema de horário de entrada e saída das escolas escalonado para diminuir o impacto das escolas. Você pegar uma região como o setor Bueno, que você deve ter ali aproximadamente 30 escolas, o adensamento, a quantidade de veículos... É muito grande. É muito grande, isso causa um transtorno no trânsito muito grande. Uma simples atitude das escolas em escalonarem entre 11h30 da manhã até 1h30 da tarde a entrada e a saída de alunos, já facilitaria muito fila dupla, transtorno. As próprias pessoas que reclamam do problema na porta das escolas são aquelas que vão levar os filhos na escola. Com certeza. Secretário, outra situação que a gente, principalmente nos últimos tempos, a gente tem ouvido muita gente pedindo ciclovias na capital. A gente só tem, na verdade, um trecho pequeno, né, que é do setor da praça cívica até aqui o setor universitário, basicamente, né? É o corredor da T63, que já tem uma parte mas também não é dele, tanto. ela não está totalmente concluída, mas já tem uma parte grande dela concluída. Agora o corredor da T7. Ainda ontem vi uma matéria de um veículo de comunicação de São Paulo, onde eles têm um projeto de instalação de 500 quilômetros de ciclovia, aproximadamente 0,3% da população, vamos dizer assim, que se movimenta pela cidade, que utiliza todos os modais, são ciclistas, né? O risco e a cultura do brasileiro automóvel ainda é um risco muito alto para o ciclista, né? Então a gente pretende agora já fazer algumas implantações de ciclovia ou ciclofaixas, não seriam ciclovias, ciclofaixas, né? Até porque o custo da ciclovia é muito alto, né? Então a ciclofaixa ela é mais adequada no entorno de parques, para que a população, os motoristas comecem a se acostumar com os ciclistas. É criar o hábito, né? É o hábito, o respeito é muito importante. Você tem uma cadeia, vamos dizer assim, da mobilidade, o primeiro é o pedestre. O segundo é o ciclista. Depois vem o motociclista, depois o veículo particular, ou veículo de pequeno porte, depois o ônibus, depois o caminhão. E se não for nessa sequência também os cuidados, a gente vai ter muito problema no trânsito, muitas mortes. Como o senhor falou, para São Paulo, esse número para a gente parece pequeno, né? Mas para lá, que tem uma população muito maior, com certeza é grande. E a educação aqui também, o incentivo às ciclovias, com certeza fará com que os goianos também possam aderir a esse caso. Agora, voltando um pouquinho, no início do jornal, a gente mostrou a questão da faixa transversal, que aqui em Goiânia está chegando agora, né? Mas já existe aí em outras partes. Secretário, como é que está isso aqui em Goiânia? Vão ser instaladas novas, vão ser pintadas, né, colocadas outras faixas como essa? Olha, essa faixa, na realidade, é um projeto experimental da SMT. A sua instalação foi escolhida aquele ponto por ter uma densidade de pedestres muito grande. O acesso ali são 4 ou 5 vias que se cruzam, né? Então, muito importante é que aquele ponto tivesse melhor mobilidade. Eu entendo, e a SMT entende, que o centro da cidade ele é do pedestre, pelo volume de comércio que tem, pelas necessidades que ele traz. Então, no centro da cidade, a gente tem que dar mais atenção ao pedestre, como em outras regiões, a gente dá atenção ao ônibus e nas outras aos veículos particulares. A gente tem uma preocupação muito grande com estacionamentos em Goiânia. Então, aí a gente está falando de veículos particulares. Mas essa faixa, ela traz mais comodidade, mais segurança. Alguns pontos de travessia, ela tinha que esperar, às vezes, 2 ou 3 ciclos de semáforo para atingir o seu objetivo. O pedestre tinha que, agora, numa única travessia, ele já consegue atingir o ponto que ele desejava. A gente fala em reduzir 30 segundos, mas não é 30 segundos, é a comodidade. Causa transtorno no trânsito, as pessoas têm que se acostumar, o trânsito tem que se adequar, mas é uma necessidade. O pedestre até porque em qualquer momento do dia você é pedestre também. Com certeza. Só para a gente encerrar bem rapidinho, vão ter mais?
A gente pretende, a partir de agora, do estudo dessa faixa, da aceitação da população, que a gente tem visto que é muito grande, apesar dos motoristas reclamarem, mas alguns outros cruzamentos da cidade que tenham a mesma característica e a mesma quantidade de pedestres poderão ser instalados. Que bom. A gente espera que tudo isso ajude, com certeza, todos que fazem parte do trânsito, pedestre, motoristas, motociclistas. Secretário, muito obrigada pela participação do senhor aqui. Sempre é muita pergunta, né? O senhor está convidado para vir novamente outras vezes. À disposição. Obrigado, Ok. Uma boa tarde a todos. Ok, eu conversei agora com o secretário municipal de trânsito, José Geraldo Freire.